Sabe aquela sensação de que existe uma força externa tentando calar sua voz? Pois é, hoje a gente vai mergulhar fundo na história por trás do livro A Voz que Te Cala. É uma jornada muito poderosa, baseada em fatos reais, sobre todos os obstáculos que tentam nos silenciar e, claro, sobre a luta para a gente conseguir finalmente se fazer ouvir. Olha só essa citação que abre o livro. A liberdade de cada um termina onde começa a liberdade do outro. É de Herbert Spencer e, nossa, define perfeitamente o tema central da história. É sobre isso, sobre limites, sobre aquele conflito entre o nosso desejo de ser livre e as ações de outras pessoas que de alguma forma tentam nos aprisionar. E essa foi a batalha que a protagonista, que a gente vai chamar aqui de Maria, enfrentou desde criança. Então, essa é a história da Maria. É um pseudônimo, claro, para proteger a identidade de uma mulher real, cuja vida foi marcada por uma resiliência, inacreditável. O que a gente vai acompanhar aqui é um verdadeiro testemunho, sabe? De como os traumas do passado podem sim nos moldar, mas eles não precisam, de jeito nenhum, definir o nosso futuro. Bom, e para a gente entender de verdade a luta da Maria, a gente precisa voltar um pouco no tempo. Lá para a infância dela, no Brasil das décadas de 60 e 70. Foi bem ali, sabe, que as sementes do silêncio começaram a ser plantadas. E o mais interessante aqui é a gente pensar no contexto da época. A geração da Maria cresceu em plena ditadura militar, um período em que a liberdade de expressão era praticamente nula, né? E esse modelo de autoridade, de silenciamento, ele não ficou só na política, não. Ele se infiltrou nas escolas e, o que é mais impactante, dentro das casas das pessoas. Tanto em casa quanto na escola, as regras eram muito claras e bem duras. Violência era sinônimo de controle. Ficar quieto era sinal de respeito, mesmo que os mais velhos estivessem completamente errados. Imagina só, numa casa onde o diálogo e o afeto eram coisas raras, uma criança aprende rapidinho a engolir o que pensa, a engolir o que sente, a simplesmente não ter voz. E olha só que exemplo absurdo que ilustra o extremo dessa repressão. Na escola da Maria, que era administrada por freiras, ela foi punida simplesmente por ser canhota. É isso mesmo. Diziam pra ela que ser canhota era um sinal de um pacto com o diabo. Pensa no impacto disso na cabeça de uma criança. É um exemplo que pode parecer pequeno, mas é muito poderoso para mostrar como a identidade dela foi reprimida desde o comecinho. Ok, vamos avançar um pouco no tempo agora para o início da vida adulta da Maria. E é aqui que a luta dela pelo direito de existir mesmo se torna ainda mais intensa. Ela passa por uma série de eventos que, nossa, quase a destruíram por completo. Com 19 anos, a vida da Maria tem uma virada drástica. Depois de sofrer uma violência por um conhecido, o Zé, ela acaba presa num noivado super sufocante com ele. O cara vigiava o tempo todo, controlava cada passo que ela dava. Aquele relacionamento, gente, não tinha nada a ver com amor. Era posse pura e simples. E aqui, o ponto crucial é a gente entender a mentalidade da época, né? Para uma jovem criada numa família super rígida, perder a virgindade fora do casamento era visto como o fim do mundo, o fim da reputação. E foi esse pensamento desesperado que a levou a aceitar o noivado. Ela realmente acreditava que não tinha outra escolha. Era literalmente a voz do medo falando muito mais alto que a voz dela. A libertação dela, olha que interessante, veio com a ajuda do pai. Ele percebeu a infelicidade da filha e incentivou a terminar tudo. O confronto final foi na praia. E ali, pela primeira vez, ela conseguiu colocar em palavras, verbalizar o trauma para o Zé. Esse foi o momento chave, sabe? Um ponto de virada onde ela finalmente começou a resgatar a própria voz e a escolher o próprio caminho. Depois de se libertar daquele noivado, a Maria foi buscar um recomeço. Ela se mudou para uma cidade nova, querendo independência. Mas o destino, mais uma vez, colocou ela diante de um desafio de vida ou morte. Então, a Maria aceita uma promoção no trabalho e se muda para São Paulo. Era a grande chance dela, sabe, de crescer na carreira, de construir uma vida própria, bem longe de todas as amarras do passado. Parecia mesmo um novo capítulo, cheio de esperança. Só que essa nova fase foi interrompida da pior forma, uma crise de saúde muito grave. O que começou como uma simples dor nas costas, que foi até diagnosticado errado como neurite, era na verdade um derrame pleural. Quase todo o pulmão esquerdo dela estava comprometido. Ela foi levada às pressas para uma cirurgia de emergência. E a jornada dela no hospital foi uma provação, terrível. Foram 11 dias na UTI depois da cirurgia, depois um erro de enfermagem que quase custou a vida dela, pela segunda vez. No momento de quase morte, ela conta que teve uma visão da avó dela. E embora ela tenha se recuperado, o que foi um milagre, o dano no pulmão foi permanente. E com isso,
O grande sonho dela de ser cantora profissional, de usar a voz, literalmente, chegou a um fim abrupto. Depois de passar por tanta coisa, de tantas batalhas, a vida da Maria toma um rumo completamente inesperado. Surge um novo amor, um amor saudável dessa vez. Mas, logo em seguida, vem uma surpresa que desafiou toda a lógica e a própria medicina. Esse novo amor era o Jorge, o chefe Ela, um homem mais velho que se tornou um grande amigo e confidente. Era totalmente diferente do relacionamento com o Zé. A relação com o Jorge era baseada em apoio, em respeito, em carinho. Ele foi o porto seguro dela nos momentos mais difíceis, principalmente depois que o pai dela faleceu. E é aqui que a história fica ainda mais inacreditável. A Maria tinha sido diagnosticada com um tumor, e, segundo os médicos, isso a impedia de engravidar sem um tratamento específico. Ela até tentou o tratamento, mas os efeitos colaterais eram insuportáveis e ela teve que parar. Pois bem, 2 anos depois, contra tudo e contra todos, contra todas as probabilidades, ela descobre que está grávida de 12 semanas. Mas essa gravidez, que já era um milagre, não seria um caminho fácil não. Pelo contrário, ela daria início à última e talvez a mais difícil de todas as séries de provações. Foi ali que a força que ela tinha acabado de descobrir seria testada ao limite. Gente, parecia que o universo estava jogando tudo contra ela ao mesmo tempo. A gravidez virou de altíssimo risco, com pré-eclâmpsia. O Jorge, assustado com a situação toda, simplesmente a abandona. Ela enfrenta uma cesárea de emergência, sozinha. O filho dela, o Bruno, nasce prematuro e luta pela vida por 26 dias na UTI neonatal. E como se tudo isso não bastasse, ela ainda teve que lidar com o assédio e as ameaças da ex-esposa do Jorge. E assim a gente chega na mensagem final dessa história incrível. Depois de passar por abuso, por controle, por uma doença quase fatal, por abandono e pelo medo aterrorizante de perder o filho, a Maria sobreviveu. Ela enfrentou cada um desses desafios de cabeça erguida. E nesse processo todo, ela não só encontrou a sua voz, mas descobriu uma força imensa que sempre existiu dentro dela. Fica aí uma pergunta para a gente pensar, né? Quantas vezes a gente precisa se aventurar no desconhecido para realmente se descobrir?